A todos os presentes, em nome do santo profeta irmão Aldo, eu apresento a minha saudação. Eu desejo-lhes a paz do Senhor, a paz do nosso Deus, a paz de Jesus, a paz bendita que vem dos céus, bem como também desejo-vos a graça e a bênção do Espírito Consolador, a nossa santa e querida Avó Rosa, e que as virtudes de Maria Santíssima possa ser estendida a todos por meio do seu manto protetor, bem como desejo-vos boas-vindas, para que possam se sentir nos braços de Deus, o nosso Pai, e unidos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma confiança, possamos exaltar e glorificar o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, o Espírito da Santíssima Trindade, para que, reconhecidos, possamos externar os nossos sentimentos, mas que também aproveitemos os momentos de nossa santa reunião de oração para recebermos as virtudes divinais, os ensinos e conselhos para o nosso bem, e esta unção, todos nós sabemos que nos é concedida durante a participação neste ato. Então somos convidados em nome do nosso irmão Aldo, por estarmos na casa de Deus, o nosso Pai, a participarmos em unidade, em reverência, mostrando o quanto nós temos amor pelo reino dos céus, por seus santos e por seus poderosos anjos. Desta forma, nós iremos dar início à nossa santa reunião de oração. Convido, por gentileza, os assentados a colocar-se em pé, onde iremos entoar o hino de número 1 do nosso cenário Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Em sentido de reverência, oremos. Altíssimo Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, em unidade perfeita com seu divino Espírito Santíssimo, ouve-nos nesta hora,
pois estamos reunidos como teus filhos e filhas na sua casa chamada Casa de Oração. Reconhecidos do seu poder, sua majestade, sua glória, expressamos exaltação neste momento solene e glorioso, em que, unidos na mesma fé, no mesmo amor, reconhecemos seu Filho amado, ó Pai, o Mestre Jesus, o nosso Salvador, como Príncipe da vida e da paz, bem como também a Mãe Maria Santíssima, como a Rainha dos Céus, Mãe dos filhos e filhas de Deus, a quem adoramos e glorificamos nesta hora solene e gloriosa de nossas vidas, pois em uma unidade perfeita com a nossa santa e querida Vó Rosa, glorioso Espírito Consolador, bem como através da presença e unidade perfeita junto ao Santo Pastor, profeta querido irmão Aldo, está aqui para nos dirigir. Então, engrandecido também seja e glorificado o nome, o poder, as virtudes e a glória destes santos que o Senhor nos deu e está conosco nesta hora. Bem como também para esta santa reunião, ó Pai, o Senhor tomou providências e está enviando para estar conosco, além dos que já se fazem presente, os santos, os anjos, quem sabe, até um dos santos apóstolos que o Senhor formou, ou até mesmo dos santos profetas que o Senhor deu a cada tempo para a humanidade. A presença deles conosco é importantíssima para nós e pedimos-te, se possível, permitam que venham estar conosco, para ainda, com as suas virtudes, nos alimentar, nos fortalecer nesta perfeita unidade espiritual, junto a nós, teus filhos que aqui estamos, para além do nosso louvor e glorificação, buscar as virtudes para o nosso espírito. Assim como também estamos em busca da sua palavra, que é o alimento que nos fortalece, que nos vivifica, que nos orienta, que nos prepara. E este vem de ti, santo profeta, irmão Aldo, que nos dá em nome do nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Então, que em nossos corações, em nosso espírito, em nossas mentes, possam ser gravados teus ensinos e proporcionar a todos nós a unidade na fé, a obediência, a consagração, ou seja, a comunhão perfeita com o seu reino e com a sua glória. Ó santo irmão Aldo, ó querida e santa Vó Rosa, aqui estamos reunidos como teus filhos e filhas a participar desta santa reunião. Que o Senhor, juntamente com a santa Vó Rosa, inspire todos os atos, todos os membros aqui presentes, bem como todo o ministério apostólico, para que em tudo que o Senhor, irmão Aldo, precisar de nós, ajude-nos para que nesta unidade buscamos constantemente o nosso aperfeiçoamento e da melhor forma te glorificar. Então, pedimos à Senhora, ó Santa Vó Rosa, que diante do trono de Deus consagre a nossa reunião, pois o nosso objetivo como teus filhos amados é apresentar a ti e ao seu divino Espírito Santo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Portanto, recebas desde agora até o findar deste ato sagrado. Portanto, declaro que a nossa santa reunião de oração está consagrada e iniciada para a honra e glória do seu reino, tanto nos céus quanto aqui na terra. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 180, Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Ao Espírito de
Amém. Todos que têm seus lugares poderão assentar-se. E assim, mais uma vez, eu confirmo, diante de toda a igreja, que a nossa reunião está oficializada e dedicada ao Espírito Santo de Deus o Pai. Portanto, com muita reverência, com muita fé, com muito amor, com muita dedicação, vamos participar deste ato com muita alegria em nossa alma. Agora, então, ouviremos, apresentando pelo coral, o hino que tem o título O Resplendor da Vitória. Jesus, um sacrifício.
Pois alcancei o seu perdão, e o seu amor.
Queridos e amados irmãos, estamos aqui na casa de Deus, o nosso Pai, participando de mais este ato sublime e glorioso, ao qual se intitula Reunião de Oração. Uma reunião dedicada ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, e ao Espírito Consolador, pois por meio desta igreja, da formação do Espírito Consolador, dos esclarecimentos da vontade soberana de Deus, que consiste na doutrina e na disciplina apostólica, Deus, o nosso Pai, pode nos preparar para nos dar da sua unção, das suas virtudes para a nossa vida, especialmente para o nosso espírito, para sermos fortalecidos e fazermos a vontade do nosso Criador, a qual Jesus, seu amado Filho, nos revelou, e também a nossa santa e querida Vó Rosa. Agora nós vamos passar para a parte da mensagem, algo muito importante e que o nosso santo e querido irmão Aldo, a partir deste instante, vai falar conosco, para que possamos, com muita fé, com muita humildade, ouvir o chamado dele e nos prepararmos melhor para a nossa caminhada. Pois os próximos instantes de nossa vida pertencem a Deus. Só Ele sabe sobre o nosso porvir. Sendo assim, eu passo a compartilhar com toda a igreja, mensagem publicada no boletim para as reuniões de oração, onde diz: a oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Por isso a necessidade de nós buscarmos nos ajustar em Deus. A oração é uma das maiores dádivas que Deus concedeu ao ser humano. É por meio dela que nos aproximamos do Criador e dos seus santos. Abrimos o nosso coração e estabelecemos comunhão com eles. A oração de um justo sempre é ouvida nos céus. Mas Jesus nos ensinou que não basta pedir. É preciso viver em comunhão com Deus e merecer receber. Quando Ele nos deu a oração do Pai Nosso, deixou o modelo perfeito de como devemos nos dirigir ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração resume toda a vida de um filho de Deus. Reconhecer a santidade de Deus, submeter-se à sua vontade, pedir o sustento espiritual e material, buscar perdão e força contra o mal. É um guia que nos mostra que a oração verdadeira deve ser acompanhada de fé, humildade e obediência. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo também nos ensinaram que a oração deve ser feita com firmeza, convicção e fé. Eles aconselharam que o povo não se canse de orar e clamar, mas que viva em santidade, pois não basta pedir, é preciso merecer. A oração só alcança os céus quando o coração está limpo.
quando há comunhão com Deus e com os santos, e quando a vida é vivida em obediência e fé. A Igreja Apostólica nos orienta a orar e clamar, mas também a viver de modo digno, porque a oração não é apenas palavras, mas o reflexo de uma vida justa. O justo pede com confiança, persevera com fé e se mantém firme na esperança. Deus é justo e concede bênçãos àqueles que vivem em comunhão com Ele. Portanto, a oração de um justo é poderosa porque une fé, merecimento e comunhão. O nosso Deus nos mostra o caminho. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos aconselham a perseverar e a Igreja nos guia a clamar com firmeza. Que cada fiel compreenda que pedir é necessário, mas merecer é essencial, e que a oração sincera, feita em santidade, sempre será ouvida nos céus. Valorizar a Igreja. Amados irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberam de Deus Pai a sublime missão de santificar um povo fiel e conduzi-lo à herança eterna no reino da luz. Esta obra não é humana, mas celestial. E cada um de nós foi chamado para ser parte viva desse plano divino. Por isso, é imprescindível que valorizemos a Igreja Apostólica em todas as suas dimensões. Na presença constante e reverente em nossas reuniões, no cuidado com a manutenção e organização dos nossos templos, e no cumprimento fiel dos ministérios que nos foram confiados. Em Hebreus assim está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, avisos, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Cada reunião é uma oportunidade única de receber mensagens que edificam, fortalece a fé e viver a comunhão fraterna que nos aproxima da santidade. A ausência injustificada não apenas enfraquece o próprio fiel, mas também não agrada os céus, pois a união é a força do povo de Deus. Do mesmo modo, os nossos templos são casas consagradas ao nosso Deus, lugares onde o céu se manifesta entre nós. Assim, como Neemias convocou o povo para reconstruir os muros de Jerusalém, também nós somos chamados a cuidar da manutenção e organização dos nossos templos, demonstrando zelo e gratidão pela obra que nos acolhe. Cada gesto de cuidado é uma oferta de amor a Deus, aos seus santos e à Igreja. Pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos, coristas, enfim, todos os que servem nos diversos ministérios têm uma responsabilidade sagrada. O apóstolo São Paulo nos lembra: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Cumprir o ministério com dedicação é testemunho de fé e obediência. E cada serviço realizado com amor fortalece a Igreja e alegra os céus. Não podemos permitir que a negligência, a falta de compromisso ou a indiferença enfraqueçam esta obra divina.
A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram que a união é a chave da vitória espiritual. Quando cada fiel se dedica com sinceridade, coragem e disciplina, a Igreja se torna um reflexo da harmonia celestial. Portanto, irmãos, valorizemos com toda a reverência a Igreja Apostólica. Participemos com alegria das reuniões, cuidemos com zelo dos nossos templos e cumpramos com fidelidade os nossos ministérios. Que cada coração apostólico seja repleto de amor e compromisso, lembrando que esta obra nasceu nos céus e nos conduzirá de volta à eternidade, se permanecermos fiéis. Como nos ensina o apóstolo São Paulo, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Este é o chamado que ecoa dos céus: união, compromisso e dedicação. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus, para que juntos possamos herdar a glória eterna no reino da luz. Prezados e amados irmãos, irmãs, aqui estamos reunidos com fé, com amor e dedicação. Eu tenho esta confiança que todos nós que aqui estamos agindo desta forma. Portanto, vejamos que a mensagem inicia falando sobre a oração de um justo. E ela nos cita como exemplo a oração que Jesus nos deu, a oração do Pai Nosso. E Jesus tem muita clareza em sua oração, irmãos, para que não fique sombras de dúvida sequer, mostrando o quão o Filho ou Filha de Deus deve ter em seu espírito a sinceridade consigo mesmo e com o Criador. Porque nós temos a palavra de Deus, que é o Evangelho do Reino dos Céus, pregado tanto por Jesus o nosso Senhor nos registros sagrados, quanto as mensagens do Espírito Consolador, que é o Espírito da verdade que ele anunciou, que rogaria ao Pai que seria dado, para que tudo aquilo que ele não podia ensinar naquele tempo, seria então ensinado por este Espírito de verdade, que é o Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e que hoje ensina estas verdades, para que todos nós, filhos e filhas de Deus, que habitamos sobre esta terra, tendo tomado conhecimento do seu Evangelho e da sua doutrina, possamos viver em santidade para nas nossas orações sermos justos com Deus, apresentando as nossas petições. Vejam, Jesus, sendo o Filho de Deus o Pai, em sua oração, ela é muito clássica ao observarmos que ele em tudo pede ao Pai, ele roga ao Pai. Ele não faz exigências, ele não faz imposições a Deus. Em todos os momentos nós vemos: perdoa-nos, dai-nos, a sua vontade seja feita, santificado é o nome de Deus. E esse é um ponto importante, irmãos. Já no início, ele invoca a Deus que está no alto dos céus e diz: santificado seja o seu nome. Não significa que Deus é santo ou que o nome de Deus é santo. Isto significa que aquele que está chamando o nome de Deus seja então uma pessoa santificada.
Porque não podemos chamar o nome de Deus, e hoje podemos estender dos seus santos, em vão, de qualquer maneira, ao menos que a pessoa tenha cometido uma infração, de qual nível for, que seja chamado pecado, e arrependeu-se e está chamando a Deus para dar o perdão. Por isso que é dito, também Jesus fala, perdoa as nossas dívidas. E ele acrescenta, como nós perdoamos os nossos devedores. Esta é a regra de ouro do Mestre Jesus e do nosso Deus. Não fazermos aos outros aquilo que não queremos que seja feito a nós. Se nós estamos buscando a graça e a bênção de Deus, se nós estamos buscando o perdão divino, não há razões para deixar dentro do nosso espírito marcas, ou seja, ressentimentos, mágoas e sentimento de não suportar este ou aquele, independentemente de qual seja a situação. Ou até de perdoar falhas ocorridas no passado ou no presente. E aí, irmãos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram a buscar esta constância na oração. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo na terra e o pecado se multiplicou e se multiplica dia após dia. E isto é inegável. Não há como negar a multiplicação da iniquidade e do pecado. E por estarmos vivendo na terra, em convívio social com todos, que devemos também procurar fazer da melhor forma possível, independente de como procedem ou do que falam as pessoas. Temos que tratar a todos respeitosamente. E então, vivermos em vigilância para não sermos contaminados pelo pecado. Porque, irmãos, a oração, quando nós vamos falar com Deus, nós temos que ter a certeza daquilo que estamos falando. Isso se chama convicção de fé. Nós não podemos ter dúvida e dizer, eu vou fazer a oração. E como alguns até chegam a dizer, será que Deus me ouve? Eu estou passando por tanta luta, estou passando por tanta dificuldade, eu acho que Deus não está me ouvindo, ou seja, é dúvida, é incerteza, é falta de fé. E às vezes se julga a si próprio como um apostólico fiel, fervoroso, dedicado, presente nas reuniões, servidor no ministério, mas tem aquela dúvida no seu coração. Mas então, se tem dúvidas, é porque a fé não lhe dá a certeza da sua fidelidade a Deus, da sua obediência para Deus lhe ouvir. E quando nós usamos a expressão Deus, ou se usarmos a expressão da Santa Avó me ouvir, nós estamos falando com todo o poder celeste, porque lá há perfeita unidade. E é isso que somos chamados aqui na terra também, a sermos unidos na mesma fé, no mesmo amor e ao Espírito Santo de Deus da Santíssima Trindade que conosco está. E aos seus santos e poderosos anjos. Nós não podemos deixar de fazer as nossas orações. Mas precisamos ser constantes na oração, a mesma proporção que devemos ser constante na busca, na vigilância, na busca da perseverança nos ensinos vindos dos céus. Na nossa justiça, nós podemos pedir tudo o que queremos a Deus. Tudo. E na justiça de Deus, Ele vai nos dar tudo o que Ele julgar preciso e necessário em cada tempo. Para nós pode parecer que certa súplica, certo pedido,
ou certa necessidade que nós temos, talvez até para o nosso corpo físico, está demorando dias ou meses ou anos para ser resolvido. Mas não, irmãos, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então nós precisamos confiar na justiça divina e provarmos que nós somos perseverantes na fé, somos fiéis, que nós confiamos em Deus, na sua justiça, no seu poder, no seu amor para conosco. E Ele quer nos ver a cada dia mais consagrados, mais santificados, com o nosso espírito mais cheios de virtudes. E aí tudo isso onde nós encontramos? Aqui na Igreja Apostólica. Porque esta igreja é o reino dos céus entre nós. Jesus, Ele declarou, o reino de Deus está entre vós, porque Ele estava presente. E Ele disse mais, o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Porque aqueles discípulos tinham Jesus dentro do seu coração com firmeza e com segurança. E todos os que têm a firmeza e a segurança na sua fé, está com o reino de Deus dentro de si. Então, se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, irmãos, nós precisamos ter esta confiança, essa convicção, de que o poder do nosso Pai está conosco em todo instante. Mas como vamos valorizar este reino que Deus nos deu a participarmos dele? É valorizando, é estando presente nas reuniões de nossa igreja, é valorizando cada momento e cada oportunidade que nosso Deus nos concede. Inclusive as reuniões de oração. Mas as reuniões de oração, elas acontecem no meio da semana, eu trabalho, estou cansado, eu tenho as atividades de estudo, chego do colégio, tenho afazeres a fazer, para entregar no próximo dia. Eu moro um pouco distante. Não podemos procurar justificativas para o injustificável. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos concede, irmãos, porque aqui nós nos reunimos para nos completar. E nesta nossa unidade nós louvamos, nós exaltamos, nós glorificamos, nós cumprimos o nosso ministério. Nós ouvimos aquela palavra que o irmão Aldo enviou e que aquela mensagem, aquela palavra vai tocar no nosso coração e nos ajudar a sermos mais perfeitos e merecermos mais as virtudes de Deus. E até para recebermos um galardão maior lá nos céus. Nós não podemos nos satisfazer em dizer, quando eu terminar a minha vida eu vou para os céus. Não. Isso é uma pequenez para o apostólico que pensa desta forma. O apostólico precisa pensar, eu vou me dedicar à igreja, eu vou me consagrar, eu vou amar a Deus, eu vou buscar o seu perdão, eu vou perdoar o meu próximo, eu vou cumprir o meu ministério para o dia que eu terminar a minha carreira, eu receber o meu galardão lá nos céus de acordo com a justiça divina. Não apenas dizer, ir para os céus. Foi esse o exemplo que o amado apóstolo deixou. Combati o bom combate, terminei a carreira, agora me resta a coroa de glória. E aí, muitas vezes, para estarmos participando de uma certa reunião, até mesmo às vezes no final de semana, nós precisamos nos empenhar, às vezes dobrar o nosso joelho e pedir, Santa Voz, Santo Irmão Aldo, me ajude. Estão surgindo 1000 empecilhos para eu não estar na reunião, mas eu creio que a Senhora me dará muitas vezes mais do que isso, de forças de fé e de proteção para que eu esteja lá. Porque surgem, irmãos, e quase sempre assim, se surgir algum empecilho, o apostólico se curvar diante daquilo, outro dia
será lançado um empecilho novamente, talvez ainda maior. É desta forma que muitos que estiveram conosco um dia hoje não estão mais. E outros, por coisas tão pequenas e banais, deixam de estar presentes nas reuniões e às vezes deixam até de cumprir um ministério nesta igreja. Agora, vamos refletir por outro lado. O quanto Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, mobiliza os seus santos, os seus anjos. Inspira o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa para nos dar uma mensagem ao nosso coração. O coral para trazer uma melodia no seu repertório que vai muitas vezes ser o remédio para o ferimento, às vezes, do nosso espírito, por alguma situação que enfrentamos nos últimos momentos anteriores àquela reunião. E ao invés de virmos em busca deste remédio para as feridas do nosso coração, do nosso espírito, nos furtamos da presença na reunião para ficar em casa, às vezes, cabisbaixo, pensativo, por esta ou por aquela situação. É como se o remédio fosse oferecido e dissermos, não quero, prefiro ficar ferido. Por isso nós somos chamados, irmãos, a servir com amor, com dedicação, a orar com firmeza. É diante das lutas e das adversidades da vida que se prova a fé, o amor e a dedicação de um filho ou filha de Deus. Quando tudo está na bonança, na maravilha, só sorrisos, é fácil. Eu quero ver ser um apostólico fiel, diz a palavra da doutrina. Eu quero ver ser um fiel filho de Deus, é na hora da provação, é na hora das adversidades. É na hora que as lutas surgirem. Aí eu quero ver o exercício da fé. Isso, irmãos, é o que nós precisamos ter dentro de nós, no nosso espírito. Não sabemos. Olha o que Jesus disse: orai e vigiai durante todo o tempo. Guardai os ensinos no coração. Não sabemos a hora que o malfeitor irá arrombar a porta da sua casa para entrar. Precisa pôr o cadeado antes. Ou seja, precisa estar com o espírito fortalecido, ter os ensinos do irmão Aldo e da Santa Vó Rosa dentro do nosso espírito, dentro do nosso coração. Para no momento em que a luta surgir, nós termos as ferramentas, que é a força e o poder que Deus nos dá para vencermos. E não cairmos no fracasso. E muitas vezes chorar amarga decepção posteriormente. Então, irmãos, renovemos nossos votos de bem servir a igreja, renovemos nossos votos de sermos fiéis na participação das reuniões, sejamos muito atentos e vigilantes com tudo o que acontece na nossa vida. Com tudo o que acontece na nossa vida, para permanecermos firmes, fortes e fiéis neste santo caminho. Que a Santa Vó e o Santo Irmão Aldo possa dar-nos sempre muita sabedoria, para sermos observadores de todos os nossos atos, de tudo o que está à nossa volta. É o que a Santa Vó Rosa falava. Seja simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Esta expertise precisamos ter em tudo o que formos fazer, em tudo o que nós ouvirmos. E às vezes as coisas que estão acontecendo até a uma certa distância de nós, já precisamos estar atento. Olha, aquilo está acontecendo lá. Pode chegar até aqui, próximo de mim, ou até a minha pessoa. Nos precavermos. Quando nós temos este cuidado, nós não somos pegos de surpresa. E não podemos
ser pegos de surpresa. Porque nós temos todo o poder e toda a orientação para sermos fiéis, para sermos dedicados. Que o irmão Aldo nos ajude a sermos desta forma, obedientes, consagrados, destemidos, corajosos, servis, cumpridores de nossa missão e sempre olhando para o alvo, que é o reino dos céus para toda a eternidade, com Ele e com todos os santos da glória celestial. Que Ele, irmão Aldo, nos ajude a sermos cada dia mais unidos, sermos mais constantes na oração e mais vigilantes na nossa caminhada. É o que eu desejo em nome dEle a toda a família apostólica e todos que participam conosco. Amém. Nós iremos passar para os momentos propícios da oração, a qual irá concluir a nossa reunião desta noite. Para tanto, convido por gentileza os assentados, se possíveis, a colocar-se em pé. Nós iremos entoar o hino do nosso inário de número 84, Ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, ensina as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus. Ensina e fortalece-nos com a unção do céu. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. Temos os minutos reservados e vamos fazer a nossa oração individual. Oremos. Amém. Agora vamos cantar o hino de número 120 do nosso inário, Louvor aos Céus. A ti, ó Pai celeste, a Cristo Jesus Salvador,
Com esta melodia nós expressamos todo o nosso louvor, gratidão e adoração a Deus, ao seu Divino Espírito e extensivo a todos os santos e anjos da glória celestial. Também quero agradecer a presença de todos em nossa reunião, a sua reverência, a sua dedicação, o respeito para com a presença dos santos e anjos. Agradecer também a colaboração material dos irmãos, ou seja, financeira, pelas suas ofertas. Agradecer pela sua dedicação ministerial todos os presentes. Que as virtudes divinas continue com todos e que continue sendo instrumentos nas mãos de Deus para que juntos possamos ser edificados, melhor preparados e que possamos, através do nosso bom exemplo, dar oportunidade a muitas outras almas. Foi um prazer enorme estar com os irmãos. Agradeço muito a Santo Avó Irmão Aldo por esta oportunidade. Quando Ele nos permitir, retornaremos com muita alegria para mais um encontro, se for da vontade deles. Agora nós vamos fazer a oração de encerramento da nossa reunião, todos em sentido de reverência. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, ao seu Divino Espírito Santíssimo, ao Filho amado, Mãe Virgem Maria, a Senhora, querida Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, ao querido profeta, pastor santo irmão Aldo, pelo carinho, pelo zelo, pelo cuidado conosco, bem como aos santos e poderosos anjos, pela presença em nossa reunião, pelas virtudes que nos concedem, não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa vida. Palavras nos faltam para externar os nossos sentimentos, então apresentamos nossas vidas buscando sempre te servir da melhor forma, ó Deus Altíssimo. E ajude-nos nesta nossa caminhada. Sabemos das dificuldades enfrentadas, dos dilemas surgidos, mas cremos e confiamos que estás conosco. E é por isso que, com muito carinho, através do Santo Irmão Aldo, nos dá sempre estes ensinamentos para refletirmos na nossa vida, como estamos nos apresentando, como estamos nos comportando, quais as valorizações que estamos dando para cada momento do nosso viver. Ajude-nos para que nesta reflexão, doravante, após ouvirmos esta mensagem, possamos nos ajustar ainda mais, nos fortalecer ainda mais, sermos mais dedicados, sermos mais unidos, sermos mais humildes, mais perdoadores e promovermos a grandeza do seu reino aqui na terra, ó Altíssimo Deus. Agora, eu entrego não só as orações que a família apostólica continua a fazer aqui presente, bem como os pedidos que estão nesta caixa, sejam em favor deles próprios, dos seus entes queridos, e também daqueles que são lembrados nesta hora pelos seus filhos e filhas, que a sua justiça, que é perfeita, ó Deus Altíssimo, seja em favor de todos nós que aqui estamos, bem como daqueles que não puderam estar por um motivo justo, mas quem sabe dos seus lares até acompanham uma de nossas transmissões. Agora também, por todos os que habitam sobre esta terra, que a tua misericórdia, ó Deus, a tua justiça, seja feita. Seja pelos menos favorecidos, bem como pelos inocentes, e até mesmo para as autoridades constituídas em todas as esferas que nós temos. Não digo em relação apenas à nossa nação, mas em todos os povos, línguas e nações, que o teu poder possa ajudar e ter misericórdia dos teus filhos e filhas, que às vezes acabam sendo atingidos por algumas decisões, mesmo que às vezes eles não tenham nenhum relacionamento com tal situação. Agora, neste momento que estamos finalizando a nossa reunião, após apresentar os nossos pedidos de oração, apresentamos os nossos agradecimentos por esta reunião, por todas as bênçãos e virtudes que nos deste, ó Espírito Santíssimo do nosso Deus, pela sua unção sobre nós, para que fortalecidos possamos seguir a nossa caminhada com firmeza e segurança. Nós cremos na sua companhia, irmão Aldo, e é por isso que eu rogo ao Senhor que possa ser esta companhia na vida destes teus filhos e filhas, até os seus lares, na sua estada, no seu porvir. E que com muita gratidão, com reconhecimento e com louvores, possamos nos reunir numa oportunidade vindoura para te glorificar e te bendizer.
Sendo por este um momento que os teus santos, teus anjos acompanhem os nossos irmãos. Portanto, recebamos estas virtudes que vêm dos céus, que está sendo nos dada de Deus o nosso Pai, do seu divino Espírito, dos seus poderosos e santos e anjos. E por tudo isso, elevamos a nossa sincera, eterna gratidão, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até outra oportunidade.